Havendo número legal, invocamos a proteção de Deus para declararmos aberta a presente sessão ordinária. Solicito, senhor primeiro secretário, proceder à leitura dos expedientes recebidos, bem como das proposições apresentadas. Senhor presidente, nós temos um ofício, primeiro ofício aqui, 5.500 de 2017, Tribunal de Contas. Esse ofício, o segundo ofício, ofício da Secretaria da Casa Civil. Requerimento, senhores vários vereadores. Indicação de vários vereadores. Vários projetos de lei. Afrando Bopé. Ok. São esses os documentos. Obrigado, vereador Irado. Decorrido pequeno expediente, passamos ao grande expediente. Hoje, com a presença do senhor Carlos Alberto Justus da Silva, secretário municipal de saúde, aonde convido Vossa Excelência a fazer parte da mesa. Também está presente, e vou convidar para fazer parte aqui da mesa, o senhor presidente Nuno Campos, presidente do Lar Recanto Carinho. Faz a favor da mesa. O secretário foi convidado a prestar informações sobre o Lar Recanto do Carinho, em atendimento ao requerimento 204/2017, de autoria do vereador Maicon Costa, aonde solicito ao vereador 5 minutos para expor a solicitação, aonde irão falar hoje aqui o vereador Maicon e o secretário da Saúde, que é a pessoa que foi convidado a falar sobre o Recanto do Carinho. Vereador Maicon Costa, Vossa Excelência, com 5 minutos. Obrigado, senhor presidente. Senhores vereadores, público que nos assiste, vou ser muito breve e pedir, senhor presidente, sua gentileza costumeira, para que no uso da minha palavra, no tempo, para que o doutor Nuno de Campos possa utilizar a palavra no meu lugar, já que ele tem propriedade para explanar sobre o assunto. Vereador Maicon, o seu tempo é 5 minutos, Vossa Excelência, depois essa presidência poderá, mas no uso da palavra do vereador, não é possível. Nesse sentido, eu gostaria de reclinar minha palavra, senhor presidente, pedir a gentileza para que o doutor Nuno pudesse utilizar o espaço no meu lugar. Por gentileza. Iremos ouvir o secretário após os presidentes. Antes das considerações vereador Maicon, do secretário... essa casa, vereador Maicon, não faça ser indelicado. Essa casa tem um regimento e assim eu proposto. Vossa Excelência, como propositor, tem 5 minutos para usar da palavra. Depois Vossa Excelência pediu e nós iremos avaliar e dar o tempo. Mas obrigado, nesse horário. Obrigado pela sua gentileza, senhor presidente. Doutor Nuno de Campos, que foi promotor de Justiça, Ministério Público de Santa Catarina, da Vara da Infância e Adolescência, com muita propriedade, poderia vir aqui explanar e trazer muito mais luz do conhecimento, com muito mais propriedade do que este vereador que fez o requerimento. Mas, infelizmente, a presidência dessa casa acha que a gente deve seguir o protocolo enquanto não há necessidade. Mas eu não quero trazer polêmica. Eu acho que o Lar Recanto do Carinho, com 25 anos nessa cidade, com excelente serviço de assistência social, dispensa apresentações. Vale ressaltar que nós temos aí o convênio de número 227 de 2014, no valor de R$ 6.000 mensais, que está atrasado há 4 meses para essa entidade, inclusive trazendo ônus no pagamento de serviços básicos como água, luz, telefone e o gás. Como eu disse, dispensa apresentações o Lar Recanto do Carinho, e vou me abster do restante da minha fala, já que o doutor Nuno não pôde utilizar essa tribuna dessa casa, desse parlamento, para trazer luz, clareza, informação para a sociedade florianopolitana. Vereador Jefferson Bacher, senhor que é da comunidade da agronômica, que vive a realidade, acredito que o senhor tem o mesmo sentimento de frustração que esse vereador teve aqui com esse ato do presidente dessa casa. Infelizmente. Obrigado. Esse ato que, vereador Celso Sandrini, acredito que o senhor compactue da minha indignação. Obrigado. Obrigado, vereador Maicon. Acho que Vossa Excelência não está bem. Eu não disse que não daria a palavra. Eu disse que, primeiramente, faz uso da palavra o vereador que requereu o requerimento. Então, Vossa Excelência, por favor, não coloque palavra nessa.
Solicito ao senhor Nino Campos, que terá a palavra, presidente do Lar Recanto do Carinho, por 5 minutos, para explanar sobre, por favor, a tribuna. O vereador Maico deve se ater às suas palavras. Muito obrigado, senhor Nino, por 5 minutos. Vereador Catume, presidente da Câmara de Vereadores de Florianópolis, vereador Maicon Costa, que foi o proponente. Como eu tenho só 5 minutos, vou ser o mais breve possível. O Lar Recanto do Carinho atende a crianças com problemas, e inclusive problemas sérios, até problemas mentais, há mais de 25 anos. No ano passado, mas era um braço, um programa do GAPA. No ano passado, foi formada uma associação, Lar Recanto do Carinho, e o Lar Recanto do Carinho ficou independente do GAPA. Bem, eu sou juridicamente o primeiro presidente da Associação Lar Recanto do Carinho. Nós tínhamos um convênio com a Secretaria da Saúde, no valor de R$6 mil, que era exatamente destinado ao pagamento da luz, água, gás, telefone e internet. Infelizmente, por diversas razões, que o secretário provavelmente vai explicar, esse convênio não foi honrado há 4 meses, há 4 meses do ano passado. E, em virtude disso, nós encaminhamos um expediente ao então secretário, Carlos Daniel Moutinho Júnior, pedindo encarecidamente que esse dinheiro fosse liberado. Mas, infelizmente, até agora, isso não ocorreu. Eu vou mencionar um fato que ocorreu há mais ou menos 10 dias atrás, lá no Recanto do Carinho. Foi um funcionário da Celesc cortar a energia elétrica. E aí foi explicado ao funcionário, era até terceirizado, que nós tínhamos crianças lá que estavam no respirador, e que se a energia fosse cortada, as crianças iriam falecer, iriam a óbito. Então, o funcionário nos deu 24 horas para regularizarmos a situação. Eu, então, me dirigi à Celesc, levei documentos que comprovavam que as crianças dependiam do respirador, paguei do meu bolso a energia que estava atrasada, uns 3 mil e tantos reais, e consegui, então, regularizar provisoriamente essa encrenca. Bom, nós temos ainda, já recebemos, depois disso, algumas faturas da Casan e da Celesc, e continuamos, evidentemente, atrasados. Por isso que eu sei das dificuldades burocráticas, inclusive, para que isso seja regularizado. Já vem da administração anterior, mas, infelizmente, nós estamos numa situação muito delicada, porque, inclusive, o convênio que nós tínhamos com a educação, e atendemos a 54 crianças em regime de creche dia inteiro, também não recebemos até hoje nenhum tostão. E também o convênio que nós tínhamos com a Secretaria da Previdência, do Serviço Social, que era para resolver, para atender também a 16 crianças, inclusive essas que têm problema mental, têm deficiência mental,
temos umas 4, 5 com deficiência mental, e até hoje não conseguimos ainda receber, este ano ainda não recebemos nem... Vou lhe acrescentar 2 minutos. Tostão. Que Vossa Excelência possa... Muito obrigado. Muito obrigado. Eu, na sexta-feira, consegui assinar o convênio da Previdência, mas ainda me disseram que vai levar 1 semana ou 10 dias para eu receber a primeira parcela. Vocês imaginem que nós temos professoras que têm que ser pagas lá, auxiliares, funcionários, assistente social, psicólogo, que temos na casa, e que não recebem desde fevereiro, março, abril, e agora nós estamos em maio. Essa é, infelizmente, esse é o problema crucial que tem não só a minha entidade, como também as entidades da nossa capital. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor Nino. Solicito agora, convido o secretário, doutor Carlos Alberto, para fazer uso da palavra por 10 minutos. Boa tarde a todos, cumprimentando o presidente da sessão, o vereador Catume, o vereador Heraldo, todos os vereadores presentes. Cumprimentando muito especialmente, com muito carinho, o senhor Nuno Campos, a quem eu conheço há muito, tanto ele como sua família, e sei de qual é a questão do voluntariado e do tempo que ele disponibiliza de forma gratuita para essa instituição que merece tanto respeito, que é o Lar Recanto do Carinho, instituição essa que já tive várias vezes também a oportunidade de contribuir para a sua manutenção, porque eu reconheço o seu valor indiscutivelmente. A situação do Lar Recanto do Carinho, do ponto de vista legal, ao final da gestão passada, houve uma decisão na Secretaria da Saúde, dos gestores à época, de não renovarem mais qualquer convênio que tinha com entidades filantrópicas, pois se entendia que essas ações estavam muito mais ligadas às questões do amparo social do que propriamente às questões de saúde. E não vou entrar no mérito da decisão, só vou dizer que foi isso que foi, então não foram renovados nenhum dos convênios da Secretaria da Saúde. E tomou, à época, o secretário a decisão de deixar essa apreciação da necessidade para a próxima gestão. Quando recebemos isso, e aí os seus vereadores devem entender, que nesse período, então, surge o marco regulatório do credenciamento das entidades filantrópicas, esse tipo de convênio, que passa por uma reformulação, exigindo uma série de documentos e se capacitando, então, as instituições para poderem pleitear seus convênios. Isso demandou, seguramente, o marco regulatório tem demandado uma grande quantidade de burocracia para as entidades que têm muita dificuldade, inclusive, muitas vezes, de colocar essa documentação em dia. São inúmeros documentos, mas que, pela lei, só poderá haver repasse da atual legislatura, do Executivo atualmente, a partir do momento que esse convênio for firmado. O marco regulatório está em fase final de regulação por parte da Prefeitura, porque ele prevê, entre uma das suas instâncias, a partir do momento que todas as entidades conveniadas postam sua documentação em dia, ela deve ser encaminhada para uma comissão a ser criada pelo Executivo, que aprecia esses convênios. Isso é da lei, a lei prevê isso. Então, está sendo nomeada pelo Executivo essa comissão norteadora do marco regulatório, que não é só para a saúde, é para qualquer convênio no âmbito do Executivo. Posteriormente a isso é que nós podemos firmar os convênios e começar a repassar os recursos. Então, não é só o Lar Recanto do Carinho, nenhuma das entidades conveniadas até o momento teve seus convênios renovados com a saúde. No entanto,
As questões todas de outras secretarias, como é o caso da assistência social, o secretário, à época, manteve os contratos. Então, o contrato só deve obedecer o marco regulatório após o seu término, com uma nova apreciação. Aquelas instituições, no caso da Secretaria de Serviço Social, que tiveram seus contratos renovados, elas só se submetem ao marco regulatório quando esses convênios terminarem. Então, algumas entidades continuam recebendo via serviço social, via assistência social, ou via alguns até a educação. A saúde não, a saúde tomou a decisão de não renovar. Penso que assim que a gente tiver condições, a gente vai fazer essa renovação. O que o senhor não reclama são os recursos do ano passado, são os recursos da gestão passada, porque a gestão passada, a partir do mês de outubro, se eu não estou enganado, não é isso? Não repassou mais recursos para nenhum dos convênios. Então, os convênios se encontram atrasados desde outubro do ano passado. E isso se encontra na Prefeitura atualmente, e resta a pagar, sob designação da Fazenda, de iniciar o credenciamento das dívidas para iniciar o repasse desses recursos. Então, não sei se foi esclarecedor. A nossa ideia é manter uma parceria com o Lar Recanto do Carinho, tendo em vista que reconhecemos a idoneidade dessa instituição e os relevantes serviços que ela presta à cidade. Obrigado, secretário. Acho que o senhor pode permanecer aí. Posso? Algum questionamento de alguns vereadores? Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Maico. Senhor presidente, primeiro agradecer aí o secretário Paraná, Carlos Alberto Justo, pela vinda à Câmara para prestar esses esclarecimentos. Deixar claro também, como já disse o secretário, que esses recursos eram anteriores, né, da gestão anterior, mas que isso não diminui a nossa responsabilidade em relação a esse lar que abriga 56 crianças. E o vereador Lela está por aqui. O vereador Lela que sempre bate nessa questão, frisa essa questão da importância de a gente dar esse atendimento. A gente tem visto na cidade muita questão de violência, muitas mortes pelo tráfico de drogas, e certamente, se essas crianças não tiverem amparo no tráfico de drogas, que elas vão parar, secretário. Essa, na verdade, é uma demanda invisível que muitas vezes não nos incomoda diretamente e gera um efeito colateral. E aí eu pergunto para o secretário, que eu acredito que tenha uma forte força de empenho para trabalhar nesse sentido, qual é a solução que nós vamos ter para tentar linkar essa questão da legalidade com uma questão social que está lá na ponta. Será que essas crianças que estão lá podem esperar essa questão legal do marco regulatório, ou se existe algum encaminhamento junto ao Ministério Público para que seja feito as adequações necessárias para que a gente traga uma solução efetiva para esse problema? Porque parece muito pouco para quem paga a Prefeitura Municipal. É um recurso pequeno, mas é muito para quem recebe R$6.000 mês, para o que esse lar efetivamente traz de retorno para a sociedade. Então, nesse sentido que eu lhe faço a pergunta, qual a solução de encaminhamento que pode ser dada? Eu acho que nós, nessa questão, nós temos algumas coisas aí, salvo melhor juízo, né, no meu entendimento, nós temos algumas ações a tomar. A primeira, vocês vejam, a questão do Lar Recanto do Carinho, ele tem um contrato com a saúde, tem um contrato com a serviço social, tem um contrato com a educação. Eu acho que nós precisamos centralizar isso e determinar, quer dizer, é 6.000 de um, é 10.000 do outro, é 2.000 do outro, quer dizer, nós precisamos determinar, juntar essas associações, determinar o seu papel. Eu acho que o marco regulatório vem nesse sentido, no sentido de disciplinar num único local a avaliação do trabalho e dos valores a serem remunerados. Eu penso que nós, rapidamente, devemos, há um interesse nosso na manutenção do convênio, também sob meu juízo, e submetido posteriormente ao prefeito, na renovação do Lar Recanto do Carinho, pelo serviço que ele presta. Acho que o Lar Recanto do Carinho, especificamente, pela questão das crianças que lá estão, serem, do ponto de vista de saúde, extremamente frágeis, extremamente com dependência em ações de saúde, acho que é uma instituição que, seguramente, após o marco regulatório, nós vamos querer manter o nosso convênio. Acreditamos, para todos os efeitos, que até o final, mais ou menos, desse mês, eu acredito, essa situação esteja totalmente regularizada por parte nossa. Às vezes, a dificuldade é
entidade conseguir a documentação necessária que a atual lei prevê. Tem algumas entidades com dificuldades de buscar certidões, etc., etc. Acho que o senhor não podia até contar mais, chegam a mais de 50 documentos que são necessários hoje em dia para a formalização desse tipo de convênio. As entidades estão atrás, algumas precisam ser ajudadas, porque elas têm mesmo dificuldade até de poder fazer isso, não é? E eu acho que aí cabe a nós também poder ajudar. Eu tenho na secretaria uma pessoa responsável por convênios que visa ajudar as instituições a conseguirem aprovar seus convênios. E uma das instituições de alta relevância é o Lar Recanto Carim. Começou a tratar de crianças que nasciam com vírus HIV positivo. Muitas vezes seus pais foram ao óbito por questão do HIV, e são crianças que a cidade tem um carinho muito grande, e eu, particularmente, também tenho um respeito muito grande pelo trabalho deles. Obrigado. Vereador Lino Pérez. Bom, parabenizo aqui a iniciativa do vereador Maico, né, também vindo aqui, a presidente da entidade, mais nosso professor do Paraná. Eu estou acompanhando isso de perto, né, e, por outro lado, as subvenções, de modo geral, houve um corte das subvenções como um todo. Uhum. Houve uma grande levante, uma reclamação generalizada sobre isso. 30%. 30%, é. E, inclusive, até em Capoeiras, que eles também reclamaram lá, mas eu fui ver mais a fundo. Houve um período de recadastramento, você está falando, de 3 meses, se não me engano, né? Uhum. E até eu entendo que isso aconteceu, mas aí que está, tem vários tipos de convênio com grau diferenciado de gravidade, de emergência. Do lado do Carim, que é o caso, é a vida que está em jogo. Então, eu não sei se há um tratamento da atual prefeitura, é claro que o problema aconteceu com a anterior, de fazer um tratamento diferenciado. Eu entendo que os 3 meses, não sei se 3 meses são pouco, talvez eu tenha que estender um pouco mais esse prazo, professor, mas se há alguma estratégia de poder, eu sei que o senhor alega ainda há pouco, tem 3 fontes diferentes, tem que simplificar isso, racionalizar melhor isso, mas alguma estratégia da atual prefeitura de não colocar esses tipos de governo que estão em jogo à vida. É diferente de ter uma entidade que faz, por exemplo, assistência de idosos, assim, depende do tipo, são exercícios físicos, mas no caso das crianças, não dá. Então, se pensou a atual gestão de priorizar alguns convênios com maior emergência e tratamento, para que não pare o tratamento das crianças. Então, eu perguntaria um pouco nesse sentido, entendeu? Não são todos iguais nesse convênio. Então, a questão o marco regulatório, quando ele veio trazendo uma série de coisas burocráticas que é a lei. Eu não tenho como, quer dizer, eu não tenho como ir acima da lei, quer dizer, eu não posso repassar recursos sem que eu tenha obedecido à legislação do marco regulatório. Infelizmente, vereador Lino, ele não divide isso, ele não divide quem precisa com urgência, o marco regulatório diz que a lei é essa, você tem que cumprir os instrumentos legais, e os instrumentos legais são burocráticos, são papéis, são certidões, são negativas, são uma série de questões nesse sentido. Eu acredito que o Lar Recanto Carim está com quase tudo pronto, não é? Para firmar Isso. Tá. Então, é legal. O deles tinha, da Previdência não é o marco regulatório. Como ele já tinha um contrato com a Previdência, o senhor foi simplesmente estendido o contrato, né? O senhor não... Já fez o novo? Já fez o novo. Então, se isso já está funcionando, acredito que o da saúde também seja muito rápido para executar. Obrigado. Vereador Herádio, próximo. Primeiro, quero cumprimentar o vereador Maico pelo requerimento e cumprimentar o secretário Carlos Alberto. E cumprimento também o Nuno Costa, presidente da entidade, né, Recanto do Carim. Eu vejo aqui, fico aqui, nós estamos em contato com o secretário da Educação, vou na Educação, porque ele tem um convênio também com a Educação, que as 12 entidades de Florianópolis têm convênio com a Educação, ele tem o valor de R$24 mil, todas as entidades receberam os recursos, tanto complementares do ano passado, como esse ano já foi
as entidades que estavam em dia, uma documentação certinha com a prestação de contas, receberam já a segunda parcela. Agora, estou preocupado porque a entidade dele não recebeu nenhuma parcela até agora. Eu quero até saber, até vou ligar para o secretário da Educação para saber o porquê que não foi repassado nem a primeira e a segunda parcela desse convênio atual, né? Ele tem um convênio de 16 mil com o governo federal, mais 6 mil com a Secretaria de Saúde e mais 24 mil com a Secretaria da Educação do município de Florianópolis. Então, essa preocupação muito grande é com relação à educação, porque a entidade não pode trabalhar, não pode produzir se ela não tem esses convênios em dia para fazer os repassos, os pagamentos, né, dos funcionários, do custo da entidade, que é bastante grande. Por isso, a creche é um custo bastante grande e, por isso, precisa receber esse documento. Agora, secretário, a minha preocupação nesse momento é com a educação, saber por que todas as entidades comunitárias, as 12 que têm conveniada com creche, que fazem trabalho com creche, receberam primeira e segunda parcela. Eu não sei por que a entidade dele não recebeu até então. Então, eu vou entrar em contato com o secretário de Educação para saber de que forma, o que está ocorrendo com a entidade Recanto do Cari. Muito obrigado, secretário. Vereador Celso Sandrini. Bom, boa tarde a todos. Queria cumprimentar o secretário Paraná e o seu Nilo também, presidente da Associação lá Recanto Carinho. É uma tarde, assim, bastante tristeza que a gente ouve esses relatos, especialmente dessa entidade. Eu quero dizer que eu acho que, em termos de entidade que faz um trabalho que vocês fazem, acho que talvez é a referência número 1 aqui em Florianópolis, e não há quem não conheça por nome e pelo que o trabalho que a entidade de vocês fazem. Por isso que eu digo, no momento de tristeza, de uma dificuldade que o país atravessa de toda a ordem, a gente tem uma entidade que faz um trabalho assim tão excepcional, anônimo, e que faz vive tentando recriar alguma coisa para poder superar as suas dificuldades de ordem administrativa e financeira, esteja passando nesse momento por essa dificuldade. Na indagação do vereador Herádio, eu talvez esse não recebimento talvez seja que a entidade da assistência social exige, a parte da educação exige que tenha um cadastramento lá na Secretaria de Assistência Social, que eu não sei se é esse que possa ser o impedimento. Senão, a gente custa imaginar qual é esse problema que possa estar passando por uma entidade, que vou repetir tantas vezes quanto for necessário, que faz um trabalho excepcional, reconhecido aqui pelo secretário, que conhece a cidade como ninguém, e que está nesse momento dessa dificuldade. Há poucos dias atrás, o vereador Tiago Silva, hoje secretário, fez um evento na cidade para arrecadar recursos por lá, Recanto Carinho. Eu participei também, e a gente vai com o maior prazer e satisfação em poder ajudar essa entidade que dá tanta resposta para a nossa sociedade. Vamos nos colocar à disposição, presidente, a Câmara toda, Poder Legislativo, para o mais breve possível, junto com o próprio Executivo, tentar sanar essa lacuna que está faltando para a nossa cidade. Obrigado, vereador Celso. Vereador Lila, com a palavra, lembrando que o secretário não está respondendo, porque adentrou no assunto de convênio da educação. Quando for da saúde, vereador Lila. Bom, queria cumprimentar o vereador Maico pelo assunto importante trazer aqui justamente na tribuna livre, até a oportunidade dos vereadores, o Poder Legislativo da capital poder se manifestar e contribuir no debate. É só fazer um questionamento. Esse convênio está atrasado desde outubro do ano passado, né? Eu lembro a informação em dezembro de que o prefeito anterior foi para a imprensa, até houve uma coletiva de imprensa, de que tinha suspendido o Réveillon de Florianópolis e o Carnaval de Florianópolis para pagar o convênio das entidades. Quer dizer, então, mais uma mentira que foi para a cidade de Florianópolis, mais uma mentira para o Poder Legislativo, para completar, para fechar com chave de ouro, né? A preocupação, senhor secretário e senhor Nuno, do nosso gabinete já vem desde o início do ano, quando nós fizemos o requerimento, e já está aprovado, até convido os senhores vereadores, porque a quantidade de pessoas, de entidades procurando nosso gabinete tem sido enorme por conta das instabilidades quanto à questão do novo marco regulatório. Então, dia 25 de maio, já está agendada a audiência pública nesta Câmara, no primeiro andar, no plenarinho da Câmara, às 14 horas, para debater tanto sobre os convênios quanto a questão do novo marco regulatório.
O que eu entendo, secretário, me permite, em relação ao novo marco regulatório, tenho me aprofundado bastante, estudado bastante ele, junto com a assessoria do meu gabinete, é de que a ideia do marco regulatório é para tentar coibir o que aconteceu no nosso país afora. Na nossa cidade não é diferente, e é motivo de discussões aqui dentro constante, somente nos bastidores, da indicação. Fulano de tal indica a entidade tal, o outro indica tal, o vereador indica o time tal, o outro time de futebol tal, e aí uma confusão generalizada porque virou quem indica. Então não cabe para esse tipo de entidade que presta um trabalho, um serviço relevante de saúde, de assistência social, de direito da criança, porque quando o Estado não favorece, não executa essa política pública, entidades estão lá... 30 segundos para a pergunta. Obrigado, senhor presidente. Entidades estão lá fazendo esse papel. Então, essa audiência pública, senhor Nuno, é muito importante, até não só para vocês poderem se manifestar, mas até para que a Prefeitura apresente o modelo dos editais, que possam botarem abertos para a sociedade, porque o edital da Fundação Municipal de Esporte já saiu. Já saiu. Não sei com base no quê, até conversei com o pessoal lá, parece que é com base no novo marco regulatório. Cabe a discussão, eu acho que é importante nós nos aprofundarmos e poder fazer possível que a Prefeitura atenda ao Lar Recanto do Carinho, a exemplo da CEOV, o Lar de Idosos no Campeche também está sem receber. Vereador. Para esclarecimento, nós temos 12 entidades credenciadas na Secretaria, que achamos que são merecedoras de que seja formado um convênio com a Prefeitura. Mas acho que a intenção do gestor, quando cria o marco regulatório, é exatamente disciplinar aquilo que o vereador coloca. E a nossa é tentarmos agilizar o máximo possível para que o próprio GAPA, Lar Recanto do Carinho, várias entidades de extrema relevância do ponto de vista social, possam, de alguma maneira, ser contempladas. Não com os recursos, muitas vezes, que nós até achamos que eles mereceriam, mas, pelo menos, com algum recurso que a gente disponibiliza atualmente. Houve um corte nos convênios do ano passado em 30% de valor. Mas cortaram 30% de valor, mas mesmo assim não pagaram. Então ficaram 4 meses sem receber. Quero agradecer a presença do secretário, Dr. Carlos Alberto, da Secretaria Municipal da Saúde. Vereador Cardoso, eu tenho uma questão para levantar. Tudo bem, eu só solicito, né? Vou ser breve. Com a palavra, Vossa Excelência. Tá, obrigado. Não, secretário, eu entendo que a importância da sua presença na Câmara de Vereadores, sobretudo para discutir política pública no sentido geral e as políticas do governo, nesse sentido amplo. E, por mais importante que seja uma demanda específica, mas a sua presença, nesse caso, eu acho que ela tem que ser vista também nesse sentido. E o que eu questiono é o fato de nós já estarmos no mês de maio e ter um período, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, não sei até quando essa comissão vai chegar a uma conclusão para depois entrar em operação. Esse período que fica a descoberto, como é que vai ser tratado? Não tem como ser tratado porque não existe convênio, não existe contrato vigente. E se eu não tenho contrato com uma entidade, eu não posso repassar recursos para ela. Pois bem, então, a minha impressão, Vossa Senhoria me permite levantar, a minha impressão é que é uma postergação proposital do parte do governo, porque quanto mais esticar, mais economia e mais dificuldades as entidades vão viver. Como é que nós já estamos no mês de maio? Se é tão relevante o trabalho das entidades, seja na área de educação, saúde, assistência social, mas não está sendo tratada com essa relevância, no meu modo de entender. Percebe? Parece que é uma política de postergação em nome de uma economia do governo, criando uma situação que vai falir e inviabilizar várias entidades e criar uma situação muito difícil no município. Então, gostaria de deixar também essa minha opinião e ouvir a sua palavra. Não é essa a intenção que nós temos lá.
inclusive a partir do momento que a gente deixou de repassar, a maneira que eu tenho não é repassar atrasado, mas é, de alguma maneira, rediscutir os valores daqui para frente e a gente poder compensar isso de alguma maneira. O que acontece, vereador, é que mesmo no ano passado, muitas dessas entidades estão com dificuldades de comprovar seus gastos através da apresentação das notas fiscais. Também não dá para culpar para o gestor anterior o não pagamento de alguns meses de algumas entidades, porque elas se encontravam com dificuldades de prestação de contas. Não é o caso do Lar Recanto Carim, mas aconteceu isso. Há vários problemas. Hoje, eu só tenho 3 entidades com documentação própria pronta para eu encaminhar para avaliação do marco regulatório. Todas as outras até agora não conseguiram juntar toda a documentação para que eu possa lançar o edital para que elas possam passar a receber recursos. Então, há vários problemas nisso, mas seguramente não é uma tentativa de postergação nossa lá na Secretaria, não. Bom, quero agradecer aqui a presença do secretário Dr. Carlos Alberto, do senhor Nuno Campos, presidente do Lar Recanto Carim, pela disponibilidade de estar nesta casa hoje, agradecer a presença de quase todos os vereadores, realmente mostrando que o tema é importante. Eu suspendo a sessão por 3 minutos.